Olá, sou Ruth Flores e hoje eu vou ensinar para você este lindo tapete. Aqui eu vou trabalhar com o fio barroco Max Color número 6, a cor 3635. O barroco também Max Color número 6, a cor 1289. A florzinha com o barroco Multicolor Premium, a cor 9202, o antúrio. E a florzinha, aqui as folhinhas também é um barroco multicolor, a cor 9536. Eu vou trabalhar aqui com agulha 3,5 milímetro. Este tapete ficou com 1 metro de diâmetro. Lembrando que eu gastei aqui para confeccionar este tapete 2 novelos do barroco Max Color número 6, novelo com 452 metros. Então, eu convido você carinhosamente a assistir mais uma videoaula minha. Com o barroco Max Color, número 6, né? A cor 1289, o amarelo. Vou iniciar aqui o miolinho da florzinha. Então, eu vou fazer aqui o meu anel mágico. Vou dar a volta assim. Quem preferir fazer o anel em correntinhas, pode fazer 5 correntinhas e fechar em círculo. Estou fazendo aqui o anel mágico. Fiquei, já pode até tirar do meu dedo, ó, fiquei com as laçadinhas, então, a laçadinha aqui eu tenho que segurar. Vou fazer 3 correntinhas, eu tenho que segurar, senão desmancha o anel. Fiquei com minhas 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Então, aqui eu vou fazer mais 15 pontos altos, totalizando, então, no total aqui, 16 pontos altos dentro do anel. Que são as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e mais 15. Então, 16 pontos altos. Então, aqui estão meus 16 pontos altos dentro do anel. Eu vou puxar aqui para fazer o ajuste. Desta forma. Então, eu vou unir aqui, ó, a carreira na terceira correntinha que eu iniciei aqui, ó, terceira, com ponto baixíssimo, desta forma. Agora, nós vamos trabalhar alça de 3 correntinhas, pulando um ponto de base. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, que vai ser o ponto baixo, porque ele dá a altura de um ponto baixo. E vou fazer agora mais 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou pular o ponto seguinte e venho aqui fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo o próximo ponto e venho fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, vou pular o próximo ponto e fazer um ponto baixo. Então, nesta volta, nós vamos ficar com 8 alcinhas assim, ó, de 3 correntinhas, pulando um ponto de base. Terminei aqui, ó, onde eu fiquei com as 8 alças, então, vou fechar aqui a última alcinha, que é a 8ª. Aqui no pezinho de onde eu saí, ó. Então, eu saí com uma correntinha e mais 3, que a correntinha é da altura de um ponto baixo. Então, eu venho aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Passo todo o fio por essa laçadinha. Vou vir aqui do lado do avesso, ó. Vou pegar uma laçadinha, vou trazer este fio, vou fazer 1 e 2 correntinhas, desta forma. Aqui eu não vou cortar a ponta desse fio, conforme eu vou trabalhando aqui nessa alcinha de 3 correntinhas, eu vou deixar o fio assim, ó, próximo a ela, e já vou trabalhando e embutindo. Com o fio vermelho aqui, o Multicolor Premium, é o antúrio, né? Eu vou dar início às pétalas da florzinha miúda. Vou fazer aqui a minha laçadinha. Desta forma. Aqui, ó, tem um ponto baixo, tem os pontos baixos. Então, eu vou começar em cima de um ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo também. Vou fazer agora 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou agora entrar aqui dentro da alça de 3 correntinhas, onde aqui eu vou trabalhar 8 pontos altos duplos
incompletos. Duplo porque eu vou dar 2 laçadas na minha agulha. E vou entrar aqui na alça e vou fazer em 2 etapas, ó. Passando a primeira etapa por 2 laçadinhas e a segunda etapa pegando mais 2 laçadinhas. Fiquei ainda com 2. Essa ponta do meu fio, ó, pode segurar aqui, ó, e já vou embutindo ela também. Vou apertar bem aqui, então, fiquei com essas 2 laçadinhas aqui na agulha. Novamente, eu vou dar 2 laçadas e vou para o segundo ponto aqui, ó. E vou fazer da mesma forma, tirando em 2 etapas. Cada etapa, 2 laçadas e conservo a última na minha agulha. Novamente, 2 laçadas. Tiro aqui 2 laçadinhas, mais 2 laçadinhas e conservo, ó, já estou com 4 laçadas na minha agulha. Novamente, 2 laçadas e vou para o quarto ponto alto duplo incompleto. Então, aqui vou passar por 2 laçadas, mais essas 2 aqui e conservo a última. Então, já fiz 4 pontos. Vou fazer agora o quinto ponto alto, duplo, né? Incompleto. Passei por 2, ó, eu tenho mais 2. Passo as 2 e conservo aqui a última. Então, eu já fiz 5 pontos. Vou fazer o sexto ponto agora. Então, vou passar por 2. Tenho mais 2, ó. Passo essas 2 e conservo a última na minha agulha. Então, eu vou fazer agora o sétimo ponto. Da mesma forma, 2 laçadas, vou passar aqui por 2, fiquei ainda com 2 e passo por elas 2. Vou deixar aqui a última na agulha. Então, vou fazer agora o oitavo ponto, um pouquinho apertado, vai ajustando para não remontar ponto, a pétala ficar com ponto remontado. Então, fiquei aqui, ó, ainda tenho 2 ainda para mim fechar. Fecha as 2 e conserva. Fiquei com todas, ó, 2, 4, 6, 8, 9 laçadinhas aqui na minha agulha. Então, aqui, ó, eu vou pegar, laçar o meu fio e vou passar, ó, por dentro dessa primeira. Passei e conservo. Agora, eu vou laçar novamente o fio, ó, e vou tirar de 2 em 2. Vou tirar 2, vou laçar o fio, vou tirar mais 2, vou laçar o fio, tirar mais 2 laçadinhas, mais 2 laçadinhas, sempre laçando o fio e tirando de 2 em 2. Mais 2, fiquei com 3, fiquei com 2 e vou fechar. Olha só, então, a primeira pétala da florzinha já está pronta. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Eu vou vir aqui por detrás da pétala, ó, por detrás. E tem aqui logo a seguir aqui, ó, na carreira de baixo, o ponto baixo, onde eu fiz as alcinhas e o ponto baixo. Então, eu faço aqui um ponto baixo, desta forma. Novamente, eu vou fazer a segunda pétala, 1, 2, 3 correntinhas, e aqui, ó, eu tenho a ponta do fio amarelo, já vou segurar e já vou embutindo. Então, eu vou repetir aqui, ó, como eu fiz a primeira pétala. Terminando a primeira pétala, fazer as 4 correntinhas e fazer o ponto baixo aqui. Então, na nossa florzinha, vamos ter 8 pétalas igual a essa e 8 alças de 4 correntinhas presa aqui, ó, com ponto baixo, sempre após a pétala. Então, eu volto com a florzinha prontinha. Então, aqui está as 8 pétalas, ó, com 8 pontos altos duplos incompletos em cada alça. Atrás, as 4 correntinhas
e o ponto baixo logo a seguir. Então, desta forma foram feitas todas as 8 alças. Então, aqui eu tenho as 4 correntinhas, eu vou vir aqui por detrás e eu iniciei aqui, ó, com um ponto baixo. Então, sobre esse ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu vou dar continuidade do meu trabalho dentro aqui dessa alça de 4 correntinhas. Então, para mim chegar até lá, eu vou percorrer aqui, ó, estas 3 correntinhas que eu iniciei com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Eu venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui, dentro da alça de 4 correntinhas, eu vou fazer também um ponto baixíssimo, desta forma. Então, aqui agora, eu vou fazer 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos, totalizando, então, 3 pontos altos. Desta forma. Então, aqui agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou dar a laçada e vou vir aqui no pezinho onde eu iniciei as 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto, ó, ficando então em diagonal este ponto alto. Desta forma. E vou aqui terminar o leque, que são os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim, ó, desta forma. Então, aqui agora, eu tenho a outra alça. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e venho repetir aqui o processo, como foi feito aqui, ó. Então, nas 8 alças, eu vou fazer este desenho. Olha só que lindeza que ficou a florzinha. Então, eu fiquei, ó, com 8 leques desta forma, ó. As 3 correntinhas e um ponto alto em diagonal. Então, aqui eu já fiz as minhas 2 correntinhas, vou fazer aqui a união na terceira correntinha aqui, ó, onde eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. Passo todo o meu fio por essa argolinha. Eu venho aqui no segundo ponto por detrás, pegando essas 2 laçadinhas, ó. Pego aqui a ponta do fio, levo lá para o avesso do meu trabalho. Ficando, olha, a união da carreira perfeita. Então, eu venho aqui no avesso da minha florzinha. Vou pegar aqui uma laçadinha, ó. Vou fazer 1 e 2 correntinhas, passo todo o fio. Aperto bem aqui essas 2 correntinhas para formar o nozinho. Então, eu venho aqui, ó, nesses pontos altos do leque. Vou pegar aqui a ponta do fio e vou estar assim, ó, escondendo aqui, embutindo a ponta desse fio. Vou pegar aqui mais essas aqui dos outros 3 pontos altos e vou passar, ó, desta forma. Então, aqui agora é só arrematar o fio. Agora, nós vamos fazer a parte das folhinhas. Trabalhando, então, aqui o fio verde, vou deixar uma ponta, vou dar a minha laçadinha inicial. Aperto aqui para formar o nozinho. Então, vou aqui agora pegar a minha florzinha. Eu tenho, então, as 3 correntinhas e o ponto alto em diagonal. Então, eu vou trabalhar este ponto alto em diagonal. A alcinha vai ficar lá atrás, porque ela vai ser trabalhada a próxima etapa. Então, eu vou trabalhar aqui neste ponto em diagonal. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5.
5 correntinhas. Vou pegar aqui a ponta do meu fio, vou segurar aqui, conforme eu vou trabalhando, já vai ficando embutido. 5 correntinhas, então, eu venho na mesma alça aqui, ó, e faço um ponto baixo. Vou fazer agora 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E venho aqui fazer um ponto baixo. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. E venho na mesma alça aqui fazer um ponto baixo. Então, ficou assim, ó. 2 alcinhas aqui, ó, de 5 correntinhas, uma de cada lado, e aqui no centro, a de 8 correntinhas. Então, aqui agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, ó. 6 correntinhas e venho aqui, ó, neste ponto alto em diagonal, repetir o processo aqui, como eu fiz aqui, ó. As 5 correntinhas, 8 e as 5. Desta forma. Então, vai ser repetição agora, por toda a volta. As 8 folhinhas, desta forma. 6 correntinhas aqui de espaço entre uma folhinha e outra. Olha só, terminei aqui, então, a parte das folhinhas. Eu já fiz aqui minhas 6 correntinhas e vou fazer, já cortei meu fio, porque eu finalizei já nesta cor. Então, aqui tem o ponto baixo, ó, onde eu iniciei. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou passar todo este fio, vou desta forma. Vou vir aqui do lado do avesso, ó. Vou pegar uma laçadinha. Vou trazer o fio, vou dar 1 e 2 correntinhas, passar todo o fio, vou aqui apertar para formar um nozinho bem firme aqui. Não vou cortar esse meu fio, conforme eu vou trabalhando aqui dentro da alcinha das 3 correntinhas, ó, eu já vou embutir ela aqui, ó. Então, ficou assim, ó, atrás das folhinhas. Atrás das folhinhas, ó, ficou as laçadinhas aqui, ó, das 3 correntinhas, que é onde eu vou fazer agora a próxima etapa, ó, iniciando aqui, ó. Desta forma. Aqui eu tenho, ó, o início do anel mágico, eu também preciso aqui dar um nozinho, senão o anel desmancha. Então, eu venho aqui, pego uma laçadinha, e vou fazer aqui 2 correntinhas. 1 e 2, passo todo o fio, aperto bem aqui, e como eu sempre faço, vou pegar aqui as laçadas, ó, e vou estar embutindo aqui a ponta, né? Eu vou esconder aqui a ponta deste fio. Desta forma, eu posso pegar mais algumas laçadas e esconder um pouco mais do fio. Então, tá aí a florzinha prontinha. Então, aqui agora, vamos dar início ao tapete. Vamos dar início agora à primeira carreira após a nossa florzinha. Com o fio vermelho, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, desta forma. Vou apertar bem aqui para formar o nozinho. Então, aqui está, ó, a nossa folhinha e atrás tem essa alcinha das 3 correntinhas. Então, eu vou trabalhar aqui dentro, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. A ponta do fio vou segurar aqui, conforme eu for trabalhando, já vou embutindo a ponta aqui deste fio. Então, aqui agora eu vou fazer mais 2 pontos altos.
totalizando então aqui 3 pontos altos, desta forma. Vou dar uma correntinha e venho aqui, ó, na carreira anterior, onde eu tenho as 2 correntinhas e essa correntinha aqui das folhinhas. Então, eu vou abraçar aqui, ó, esses 2 correntinhas aqui, ó, a de 2 e aqui a de 6. Eu vou abraçar as 2 e vou estar fazendo aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui, ó, atrás da folhinha, nesta alcinha, fazer mais 3 pontos altos. E desta forma, nós vamos trabalhar por toda a volta. Uma correntinha, venho aqui agora nas 2 correntinhas e faço aqui 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, então agora é repetição por toda a volta. Fechando então aqui a primeira carreira, ó. Já dei a minha correntinha, vou dar aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu iniciei aqui a carreira, ponto baixíssimo. Vou aqui fazer as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer a repetição deles. 2 e 3. Desta forma, ó. Vou agora mudar para 2 correntinhas. A carreira anterior era uma correntinha, agora é 2 correntinhas. E vou fazer aqui a repetição dos 3 pontos altos. Então, nesta carreira, vai ser repetição este desenho, os 3 pontos altos, as 2 correntinhas e a repetição aqui, ó. 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos da carreira anterior. Desta forma, ó. Volto, então, com essa carreira finalizada. Fechando, então, a segunda carreira, onde ficou desta forma. Aqui já dei minhas 2 correntinhas. Vou fazer a união aqui na terceira correntinha. 1, 2, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Novamente, eu vou fazer repetição dos 3 pontos. As 3 correntinhas é o primeiro ponto. Então, aqui vai ter um aumento, a repetição dos 3 pontos mais um aumento. Então, aqui no segundo ponto, ó, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. E repetir aqui o terceiro ponto. Então, eu fiz a repetição dos 3 mais um aumento. Então, eu fiquei aqui agora com 4 pontos altos. Vou repetir as 2 correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto. Faça a repetição dele. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. E fazer aqui a repetição do terceiro ponto. 2 correntinhas e assim vai ser repetição por toda a volta. Fechando então a terceira carreira, já dei as minhas 2 correntinhas. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha onde eu iniciei a carreira. E vou estar aqui fechando, então, a terceira carreira. Vou fazer 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto e vou estar aqui repetindo agora os 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Agora, vou mudar a quantidade de correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. E venho aqui fazer a repetição dos 4 pontos altos. Então, por toda a volta, vai ser desta forma: 4 pontos altos e 3 correntinhas. Fechando, então, aqui a quarta carreira, aqui na terceira correntinha onde eu iniciei, com o ponto baixíssimo. Iniciando, então, a quinta carreira com 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto e vou fazer aqui a repetição dos 4 pontos. 2, agora 3 e 4 pontos. Desta forma. Então, aqui agora eu vou fazer uma correntinha e neste espaço aqui das 3 correntinhas, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. 2 pontos altos.
uma correntinha e venho aqui fazer a repetição dos 4 pontos altos. Então, por toda essa quinta carreira, vai ser repetição. Desta forma, os 4 pontos altos aqui, uma correntinha, 2 pontos altos aqui e 4 pontos altos. Então, esta quinta carreira vai ser trabalhada desta forma. Fechando, então, a quinta carreira, deixa uma correntinha, vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. Vou fazer as 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto, vou fazer aqui repetição do segundo ponto alto. Aqui no terceiro ponto alto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo espaço e repetir aqui o quarto ponto alto. Então, aqui agora vamos ficar com 5 pontos altos. Um aumento no terceiro ponto alto. Uma correntinha, venho aqui sobre esses 2 pontos altos e vou fazer a repetição deles. 1 e 2 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui então nos 4 pontos altos. No primeiro eu vou fazer a repetição, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E aqui no terceiro ponto alto da carreira anterior, 2 pontos altos juntos. Então, é um aumento. E fazer a repetição do quarto ponto. Uma correntinha e venho aqui fazer a repetição dos 2 pontos altos. Uma correntinha e no próximo desenho. Então, por toda a volta vai ser desta forma. Repetição, então, agora. Fechando, então, a sexta carreira, com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto, iniciando, então, aqui a sétima carreira. Vou fazer a repetição dos 5 pontos altos da carreira anterior. 2, 3, 4 e 5 pontos. Vou agora dar 2 correntinhas e venho aqui fazer a repetição dos 2 pontos altos. 2 correntinhas e venho fazer a repetição dos 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Desta forma, então, repetição por toda essa volta à sétima carreira. Fechando, então, a sétima carreira, que já dei as minhas 2 correntinhas, vou fazer a união aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Vou fazer as 3 correntinhas para iniciar a oitava carreira. Então, aqui agora, novamente, eu vou repetir os 5 pontos altos. 3, 4 pontos e 5 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui agora eu vou fazer um aumento. Então, vou repetir aqui o primeiro ponto. Aqui no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, fazendo aqui agora um aumento, ficando então com 3 pontos altos. Então, aqui agora 2 correntinhas e fazer aqui a repetição dos 5 pontos. Então, esta carreira vai ficar assim, 5 pontos altos, 2 correntinhas e aqui um aumento, ficando então com 3 pontos altos. Repetição, esta oitava carreira. Finalizando então aqui a oitava carreira, já fiz as minhas 2 correntinhas, vou fazer a união aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira, ponto baixíssimo. 3 correntinhas que equivale à primeira carreira. Então, estamos iniciando aqui a 9ª carreira e vou fazer a repetição dos 5 pontos altos. 3,
4 e 5 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, e agora eu vou fazer a repetição aqui dos 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e venho aqui fazer a repetição dos 5 pontos altos. Então, esta carreira é toda a repetição neste desenho, como foi feito a carreira anterior. 5 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Volto com a 9ª carreira finalizada. Fechando a 9ª carreira, já fiz as minhas 2 correntinhas, vou fazer aqui a união da carreira na 3ª correntinha que eu iniciei aqui, com ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, vou fazer aqui a repetição do 2º ponto. Aqui no 3º ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. Vou fazer a repetição aqui do 4º ponto e do 5º ponto. Então, aqui agora vai ser 6 pontos altos, porque vai ter um aumento aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Então, aqui agora é repetição, 2 correntinhas, e venho aqui fazer a repetição dos 3 pontos altos. Então, todos os bloquinhos da carreira anterior de 5, vamos ficar agora com 6. E a repetição aqui dos bloquinhos de 3 pontos altos, com espaço de 2 correntinhas. Fechando, então, a 10ª carreira, já fiz as minhas 2 correntinhas, vou fazer a união aqui na 3ª correntinha, onde eu iniciei a carreira. Vou fazer as 3 correntinhas, iniciando, então, a 11ª carreira, onde eu vou fazer aqui a repetição dos 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. 2 correntinhas e fazer a repetição aqui dos 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas e aqui fazer a repetição dos 6 pontos. Então, esta carreira vai ficar assim, ó. 6 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos por toda a carreira. Fechando, então, a 11ª carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha. Ponto baixíssimo. Vou dar continuidade do meu trabalho aqui, ó, nessas 2 correntinhas. Então, eu vou percorrer aqui estes 6 pontos altos com ponto baixíssimo até eu entrar aqui no espaço das 2 correntinhas. Então, eu venho aqui no 2º ponto, pegando essas 2 laçadinhas e fazer um ponto baixíssimo. No 3º ponto, um ponto baixíssimo. E aqui no 6º ponto, um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro do espaço, ó, das 2 correntinhas, com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou iniciar a 12ª carreira com 3 correntinhas, e aqui vou fazer neste espaço das 2 correntinhas mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, no espaço das 2 correntinhas com 2 pontos. Eu vou aqui fazer a repetição desses 3 pontos altos. 3º ponto, eu fiz a repetição. Como eu fiz 2 pontos antes aqui nas 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos após aqui os 3 pontos nas 2 correntinhas. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 7 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E venho aqui novamente, ó,
Vou pular esses 6 pontos e venho aqui nessas 2 correntinhas aqui antes dos 3 pontos altos. E vou fazer 2 pontos altos. Fazer aqui a repetição dos 3. E na correntinha após os 3 pontos, fazer 2 pontos altos, ficando novamente aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E fazer a repetição aqui dos 2 pontos. Então, vamos ficar assim, ó, esta 12ª carreira. Volto com ela finalizada. Fechando, então, a 12ª carreira. Aqui já fiz as minhas 8 correntinhas, e vou fechar aqui, ó, onde eu iniciei com as 3 correntinhas, ó. Ponto baixíssimo. Desta forma. Então, aqui agora eu vou fazer repetição dos 7 pontos altos. 3 correntinhas que equivale ao primeiro. Vou fazer aqui a repetição do segundo ponto, do terceiro ponto, aqui do quarto ponto, do quinto ponto, sexto e 7º ponto. Vou fazer novamente as 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E venho aqui fazer a repetição dos 7 pontos altos. Então, esta carreira toda vai ser como a carreira anterior. Vou aqui repetir os 7 pontos e aqui as 8 correntinhas. Fechando a 13ª carreira, aqui já fiz as minhas 8 correntinhas, com ponto baixíssimo aqui, ó, na 3ª correntinha. Iniciando, então, a 14ª carreira, 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Vou repetir aqui o segundo ponto, vou repetir aqui o terceiro ponto, 3 pontos altos. Então, aqui agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou pular aqui o quarto ponto e vou vir aqui, ó, no quinto ponto alto, fazer a repetição dele. No sexto ponto alto, um ponto alto também, e aqui repetir o 7º ponto. Novamente aqui, 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou repetir aqui o desenho, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo ponto, um ponto alto no terceiro. 2 correntinhas. Vou pular aqui o quarto ponto, vou vir no quinto ponto, fazer um ponto alto. No sexto ponto, um ponto alto. E no 7º ponto, um ponto alto. Então, nessa 14ª carreira, vai ficar assim, ó. Então, por toda a volta, vai ser repetição. Fechando a 14ª carreira, que já fiz as minhas 8 correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei, na 3ª correntinha. Então, dando início agora à 15ª carreira, 3 correntinhas para iniciar. Vou fazer a repetição aqui do segundo ponto, do terceiro ponto alto. No espaço das 2 correntinhas aqui, vou fazer 2 pontos altos. E fazer aqui a repetição desses 3 pontos altos.
desta forma. Então, fiquei aqui com 8 pontos altos. 2, 4, 6, 8. Novamente, 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E venho aqui, ó, novamente, fazer a repetição aqui dos 3 pontos. Nos 3 pontos altos. No espaço das 2 correntinhas, fazer 2 pontos altos. E aqui a repetição dos 3 pontos. E aqui vai ser novamente as 8 correntinhas. Então, essa 15ª carreira vai ficar assim: 8 pontos altos, 8 correntinhas e 8 pontos altos. Então, repetição por toda a 15ª carreira. Fechando, então, aqui a 15ª carreira, já fiz as minhas 8 correntinhas. Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Então, iniciando aqui a 16ª carreira, vou fazer as 3 correntinhas é o primeiro ponto. Vou repetir aqui o segundo ponto. Repetindo aqui o segundo ponto, vou fazer aqui um aumento. Então, mais um ponto no mesmo espaço. E repetir aqui o terceiro ponto alto. Então, vamos ficar dessa forma, ó. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos da carreira anterior, 1 e 2. Vou fazer um ponto alto. Agora, um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. E mais um ponto alto. 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto, fazer a repetição dele, um ponto alto. No segundo ponto, eu faço o aumento, que é os 2 pontos altos no mesmo espaço. E venho aqui fazer a repetição do terceiro ponto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base. Venho aqui, ó, faço um ponto alto. 2 pontos altos no mesmo espaço. E faço aqui a repetição do ponto alto. Então, nessa 16ª carreira, vamos ficar com este desenho. Fechando, então, a 16ª carreira. Aqui já fiz as minhas correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Ponto baixíssimo. Vou fazer as 3 correntinhas, iniciando, então, a 17ª carreira. Eu vou aqui, ó, eu tenho na carreira de base, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, eu vou repetir aqui estes 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. Agora, eu tenho aqui as 2 correntinhas, então, eu vou fazer aqui 2 pontos altos nessas 2 correntinhas. E aqui, os 4 pontos, como aqui nessa lateral, vou fazer a repetição deles. Então, aqui agora, eu vou ficar com 10 pontos altos. 9 e 10 pontos altos. Desta forma, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. E venho aqui neste outro bloco, repetir aqui os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4
os 2 aqui dentro, 5, 6. Aí, eu venho repetir aqui os 4. 7, 8, 9 e 10. Então, por toda a volta, vai ser repetição desta forma, ó. Volto com a carreira 17ª pronta. Fechando, então, a 17ª carreira. Olha só como está ficando. Aqui já dei as minhas 8 correntinhas. Vou fechar aqui a carreira na terceira correntinha que eu iniciei aqui a carreira. Ponto baixíssimo. Iniciando, então, a 18ª carreira com 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Então, aqui agora eu vou fazer o segundo ponto, o terceiro e o quarto ponto. Então, nós vamos ficar aqui com 4 pontos altos, ó. Vou dar 2 correntinhas e vou pular os 2 pontos, ó. Que é os 2 aqui das 2 correntinhas, ó. Então, eu vou pular este e venho aqui fazer os 4 pontos altos, como eu fiz ali na outra lateral. Desta forma. Só 4 pontos altos, 2 correntinhas e pulei 2 de base. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntinhas. E venho aqui repetir o desenho, os 4 pontos altos, como eu fiz aqui, ó. Então, vai ser repetição por toda a volta. Este desenho e este aqui com 9 correntinhas. Então, na 18ª carreira, vamos trabalhar desta forma. Fechando, então, a 18ª carreira, fiz aqui minhas 9 correntinhas. Vou fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. Então, iniciando agora a 19ª carreira, vou fazer aqui 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vou fazer a repetição aqui desses 4 pontos. Então, eles voltam novamente nesta carreira. 3 e 4. Aqui eu tenho as 2 correntinhas. Vou voltar aqui novamente os 2 pontos altos. Então, nesta correntinha, 2 pontos altos. Vou fazer a repetição aqui dos 4 pontos aqui. Então, novamente aqui, eu vou ficar com os 10 pontos altos. Desta forma. 2, 4, 6, 8 e 10. 10 pontos altos. Então, aqui agora eu tenho as 9 correntinhas. Então, nessas 9 correntinhas, eu vou fazer 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Então, aqui agora eu vou fazer os 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. E assim vai ser por toda a volta, ó. Desta forma, aqui os 10 pontos e aqui nas correntinhas, nas 9 correntinhas, 9 pontos altos. Então, repetição
essa 19ª carreira. Fechando então aqui a 19ª carreira, onde ficou desta forma, toda em ponto alto. Lembrando que nesta 19ª carreira eu fiquei com 304 pontos altos. É necessário que dê certinho essa pontuação para a gente começar agora na 20ª carreira a montar o bico. Então, aqui vou fazer a união na minha 3ª correntinha que eu iniciei com ponto baixíssimo. Então, aqui agora nós já vamos montar o bico. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, neste primeiro ponto alto dos dois aqui, nas duas correntinhas, que fica mais fácil para memorizar, para dar continuidade no bico. Então, eu vou aqui, ó, com ponto baixíssimo no segundo ponto, pegando as laçadinhas de trás e fazer aqui um ponto baixíssimo. Venho aqui no terceiro, ponto baixíssimo. Venho aqui no quarto, ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, vou entrar aqui bem no meio, ó, onde tem esses dois pontos. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, né? Que é este primeiro, e venho aqui no segundo, ó, os dois aqui na correntinha. E faço aqui a repetição dele, o ponto alto. Agora aqui muda totalmente o desenho, prestar um pouquinho de atenção, mas é super fácil. A primeira carreira, assim, fica assim meio confuso, mas é super fácil. Então, eu fiz aqui meus 2 pontos altos no meio. Então, aqui agora eu vou dar uma correntinha. Aí, eu tenho aqui, ó, os 4 pontos altos, ó, os 4. Então, eu vou fazer aqui no primeiro ponto dos 4, só meio ponto. Eu vou passar só as 2 laçadas e vou conservar a última na minha agulha. Aí, eu tenho aqui já o segundo ponto dos 4, ó, e vou passar pelas 2, fiquei com as 3 e fecho essas 3 laçadinhas de uma vez só. Então, me sobrou 2 pontos ainda dos 4. Então, eu vou fazer a repetição deles. 1 e 2. Desta forma. Então, aqui agora, eu tenho os 9 pontos. Então, aqui eu vou fazer os 3 primeiros, ó, vou repetir esses 3 primeiros dos 9. 1, 2 e 3. Já fiz 3 pontos dos 9. Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E o que eu vou fazer? Eu vou pular 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou pular os 3. E venho aqui, ó, terminar os 3 que faltam. Então, aqui agora eu vou repetir os 3. 1, 2 e 3. Desta forma. Então, aqui agora eu tenho, ó, os 4 pontos do outro desenho, ó, os 4 pontos. Então, aqui eu vou fazer os 2 primeiros, vou repetir os 2 primeiros. 1 e 2. E me sobrou 2 pontos. Então, eu vou fazer aqui um meio ponto, ó, vou passar as 2 etapas só e vou conservar a última na minha agulha. Vou dar a laçada e venho aqui, ó, no quarto, passo pelas 2, ó, fiquei com 3 laçadinhas, eu fecho as 3. Então, aqui agora eu vou dar uma correntinha e cheguei aqui, ó, nos 2 pontos do meio, ó, onde eu vou fazer a repetição deles. 1 e 2. Uma correntinha, porque eu vou fazer nesses 4 pontos aqui, ó. Nesses 4 pontos, como eu fiz aqui, ó. Nos 4 também deste lado. Então, eu dei uma correntinha. Aqui no primeiro, eu vou passar só as 2 etapas. Venho aqui no segundo, passo as 2, fiquei com 3 e fecho.
E venho aqui fazer, ó, a repetição dos 4. Agora, eu tenho os 9. Então, eu vou fazer a repetição dos 3. Primeiro aqui dos 9, 2 e 3. Vou dar 3 correntinhas e vou pular 1, 2, 3 e venho aqui no quarto ponto. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, deu os 9 pontos aqui, ó. 3, os 3 que eu pulei 6 e os 3, 9. Então, aqui agora eu venho outro desenho, ó, os 4. Vou fazer mais esse junto. Então, o primeiro de 4 eu faço a repetição. O segundo de 4 eu faço a repetição. Agora, vem o terceiro, ó. Ainda falta o terceiro e o quarto. Então, aqui no terceiro, eu tiro só a primeira etapa e conservo. Venho no quarto, tiro as 2 etapas, ó, fiquei com 3 laçadinhas, eu fecho. Então, eu dou uma correntinha pra mim fazer aqui, ó, os 2 pontos do centro, ó. 1 e 2. Agora, eu vou fazer aqui os 4 pontos do outro lado, ó, os 4. Então, eu vou fazer aqui, vou tirar a primeira etapa, os 2, conservo, venho no segundo ponto, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. E faço aqui a repetição dos 2. 1 e 2. Então, por toda a volta vai ser feito desta maneira, ó. Fechando, então, a 20ª carreira, aqui eu fiz, ó, os 9, aqui tá os 3 pontos, as 3 correntinhas e pulei os 3 pontos de base e mais os 3. Então, aqui, ó, a repetição dos 9, ó. Então, aqui agora, olha, eu comecei a minha carreira com os 2 aqui, ó, nas 2 correntinhas. Então, eu vou aqui no primeiro, ó, de 4, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Aí, eu tenho o terceiro, vou fazer aqui um ponto alto, ó, vou passar pelas 2 laçadas, vou conservar a minha última laçada na agulha, vou laçar o fio e venho aqui, ó, no quarto ponto, passo pelas 2 laçadas, fiquei com 3 e fecho as 3. Dou uma correntinha e venho aqui na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Então, aqui eu estou com, ó, os 2 pontos central, então, aqui eu tenho uma correntinha. Quando eu fechei aqui os 2 pontos junto, os 2 pontos se tornou um ponto só. Então, eu tenho aqui, ó, depois da correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aqui antes da correntinha eu também tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui eu fechei os 2 juntos, se tornou um ponto só. Então, aqui agora eu vou fazer a repetição das 3 correntinhas, iniciando então a 21ª carreira. Então, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. As 3 correntinhas é o primeiro ponto. Então, no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, nesse primeiro ponto aqui dos 2 central aqui, ficou assim, ó, 2 pontos. Aí, eu tenho o segundo ponto. Então, aqui nesse segundo ponto, eu vou fazer um aumento também. 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu tenho 2 de base, agora eu fiquei com 4 pontos, ó. Desta forma. Então, aqui agora eu vou dar 2 correntinhas, 1 e 2. Aí, eu tenho aqui esse ponto, ó, que se tornou um só. Então, eu venho aqui sobre ele, passo só a primeira etapa e conservo a última na agulha. Venho aqui no primeiro após ele, ó. Passo a primeira e fecho as 3 laçadas que está na minha agulha. E agora, eu vou fazer repetição destes que sobraram aqui. 2, 3,
e 4. Nessas 3 correntinhas, eu vou voltar aqui os 3 pontos altos que eu pulei na carreira anterior. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos altos nas 3 correntinhas. Então, eu venho aqui nesses 3, vou fazer a repetição dele. 1, 2, ó, eu estou nos 3 pontos. E faço um ponto alto. Então, aqui agora eu vou fazer um ponto alto. Eu tenho esse ponto, eu vou tirar só as 2 laçadas e vou conservar. Aí, eu tenho esse ponto. Passo pelas 2, fiquei com 3 laçadas e fecho. 1 e 2 correntinhas, aí eu tenho os 2 pontos aqui, ó, central, onde eu vou fazer o aumento, que são os 2 pontos. No primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo ponto, ficando então 4 pontos altos. Agora é repetição, 2 correntinhas, eu venho aqui, tem esses 2 que eu fechei junto, passo as 2 laçadas, aí eu venho aqui no primeiro ponto após ele, passo, fiquei com 3 e fecho. E venho aqui repetir esses pontos altos. Repetir. Eu tenho aqui as 3 correntinhas, vou fazer os 3 pontos nela. E aqui os 3, fazer os 3 também. 1, 2 e 3. Aí, eu tenho esse daqui também faço. Agora sim, eu vou fazer os pontos fechados juntos. Então, passo a primeira etapa, aí tem aqui os 2, ó. Então, eu passo a primeira etapa, fiquei com 3 e fecho. E 2 correntinhas, e aqui fazer o aumento nos 2 pontos. Então, por toda a volta vai ser repetição. Então, aqui, depois da correntinha, eu tenho, ó, os 2, que conta como 1, eu fechei junto, então, agora ele é um ponto alto, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos altos. Aqui, ó, tinha uma das 2 correntinhas aqui, as 2 correntinhas aqui. 13 pontos altos. Então, vou fechar aqui a 21ª carreira. Então, aqui, ó, no grupinho aqui do aumento dos 4 pontos, essas 2 correntinhas, até aqui outro no grupinho, eu tenho 13 pontos. Então, aqui eu vou fazer, já fiz o grupinho e vou unir a carreira aqui, ó. Então, eu vou completar aqui agora com vocês. Então, eu tenho aqui, ó, os 2 pontos, que é 1. Então, eu venho nele, ó, depois do grupinho, ó, já dei as 2 correntinhas, passo pelas 2 e conservo a última na minha agulha. Então, eu venho aqui no próximo ponto alto, ó, fiquei com as 4 laçadinhas, passo por 2 e fecho as 3. Então, aqui agora eu fiquei com um ponto, ó. É um ponto agora, então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora tem as 3 correntinhas, onde eu vou fazer os 3 pontos. 5, 6, 7, 8. Aí, vem aqui, 9, 10, 11, 12. E aqui eu tenho, ó, os 2 que é 1 e 1 antes, ó.
Então, aqui, esse aqui, antes eu vou passar só as duas laçadas e vou conservar. Aí, vem aqui os dois, que é um ponto só. Então, eu fiquei com as 4, fecho 2 e fecho as 3. Então, fiquei aqui com 13 pontos, ó. Aí, as 2 correntinhas e vou fazer aqui a união na terceira correntinha que eu iniciei a carreira, com ponto baixíssimo. Então, assim, ó, já tá começando a dar forma o bico. Então, tá mais fácil visualizar e fazer a contagem dos pontos. Iniciando, então, a 22ª carreira, já fiz aqui as minhas 3 correntinhas, então, eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Então, eu vou fazer aqui mais um ponto alto, ficando, então, 2 pontos altos no mesmo espaço, ó, no primeiro ponto. Então, aqui agora, eu vou dar uma correntinha e venho aqui no segundo ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Aí, eu venho no terceiro ponto e faço novamente um ponto alto. Agora, eu vou dar uma correntinha e venho aqui no último ponto, ó, no quarto ponto, onde eu vou fazer o aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Então, aqui agora, eu vou ficar com 6 pontos altos, ó. No primeiro, um aumento, 2 junto, uma correntinha, faço os 2 aqui no meio sozinho, uma correntinha e 2 juntos. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu tenho o primeiro ponto, ó, que é os 2 fechados juntos, se tornou um ponto. Então, eu venho aqui, vou fazer um meio ponto aqui, ó. Passo só as 2 etapas, venho aqui no segundo ponto, fiquei com 4 laçadas, passo pelas 2 e fecho as 3. Então, aqui agora, ó, eu fiquei com já entrando aqui, ó, nos 9 pontos, ó, os 3 dos 9. Então, eu vou fazer aqui a repetição dos 3. 1, 2 e 3. Vou fazer 3 correntinhas e vou pular aqui os 3, ó. E faço um ponto alto. São os 3 que estão nos 9, ó. Desta forma, ó. Então, aqui, ó, das 2 correntinhas até as 3 correntinhas aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos altos, ó. Então, aqui agora, eu venho fazer um ponto, tirando as 2 laçadas. E aqui nesse último, fiquei com 4 laçadas, fiquei com 3 e fecho. 1, 2 e 3. Então, eu fiquei, ó, com 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E venho aqui, ó, onde eu tenho os 4 pontos. Eu vou fazer aqui no primeiro um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço, uma correntinha, faço um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, uma correntinha e aqui nesse último, no quarto, o aumento, ficando então 6 pontos. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas e aqui eu vou fazer a repetição como foi feita aqui, ó. Então, eu venho aqui no primeiro, ó, passo por 2 laçadas e conservo, fiquei com 4, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Então, agora aqui eu venho 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas, ó, e vou pular aqui os 3. E vou fazer novamente os 3 pontos altos. Então, aqui nessa 21ª carreira, é repetição, olha. Aqui tem os 6 pontos, ó, as 3 correntinhas
E 1, 2, 3 e 4 pontos de um lado e 4 pontos do outro, ó. Desta forma. Então, vai ser repetição por toda a volta. Fechando, então, a 22ª carreira, olha, o bico já tá dando forma, ó. Então, aqui, onde eu vou fechar, eu fiz aqui as 3 correntinhas, né? As 3 correntinhas aqui. Então, eu já fiz um ponto. Vou fazer o segundo ponto. O terceiro ponto. E o quarto ponto aqui, que vai ser fechado junto. Então, passo as duas. Aqui, os dois. Passo as duas, fiquei com 3 e fecho. 3 correntinhas. E venho aqui fazer a união da carreira. Então, aqui agora, eu vou iniciar a 23ª carreira. 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Aqui no primeiro, eu venho aqui no segundo ponto e faço a repetição, 2 pontos altos. Agora, eu tenho os 2 aqui no meio, ó, entre as correntinhas, ó. Então, eu vou dar uma correntinha e venho aqui, ó, nesse primeiro dos 2 e vou fazer aqui um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. Aí, eu tenho o segundo ponto aqui no meio, ó. E faço no segundo aqui um aumento também, 2 no mesmo espaço. Agora, eu dou uma correntinha e venho aqui fazer a repetição. Um ponto alto. E um ponto alto aqui, ó. No último. Então, vai ficar assim, ó. 2 pontos altos, uma correntinha. E aqui no do meio, o aumento, ó. 2 pontos altos em cada ponto, uma correntinha e 2. Então, aqui novamente, 3 correntinhas. Venho aqui no primeiro, ó, que é os 2 se tornou 1. Passo pela primeira etapa aqui das 2 laçadas, conservo, venho aqui no próximo, fiquei com 4, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui agora, eu vou fazer a repetição desse 1 e 2 pontos. Então, aqui agora, eu tenho as 3 correntinhas. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Vou fazer a repetição desse primeiro, do segundo. E agora, eu vou fazer os pontos fechados juntos. Vou passar a primeira etapa e conservar. E aqui tá os 2, ó. Fiquei com 4, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. 1, 2 e 3 correntinhas e venho aqui no meio repetir aqui este desenho. Então, das 3 correntinhas aqui deste desenho, as 3 correntinhas desse outro desenho aqui, eu vou ficar com 1 aqui, que os 2 agora é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, aqui agora é repetição, as 3 correntinhas e venho aqui repetir este desenho. Então, por toda a volta vai ser desta forma agora. Fechando, então, a 23ª carreira. Aqui eu fiz o desenho já do meio, ó, os 2 pontos altos, uma correntinha e os aumenta aqui, ó, nos 2 do meio, uma correntinha e os 2. Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas, então, eu tenho aqui os 2 pontos que cada vez que eu faço um ponto desse, eu vou diminuindo um aqui. Então, aqui esses 2 equivale a 1 ponto. Então, eu venho, tiro as 2 laçadas, venho no segundo, fiquei com 4, tiro 2, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui agora eu vou fazer. Então, aqui agora já é o segundo ponto, porque os 2 é 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Então, esse aqui eu vou tirar as duas laçadas, conservo e venho aqui, fiquei com 3 e fecho. 1, 2 e 3 correntinhas e venho aqui fazer a união na terceira correntinha que eu iniciei. Desta forma. Então, aqui, ó, entre essas 3 correntinhas aqui, ó, desse desenho e esse, eu tenho aqui 9 pontos altos. Então, aqui agora, 3 correntinhas para iniciar a carreira, 24ª carreira. Então, aqui eu venho fazer o segundo ponto alto, 2 correntinhas, aí eu tenho aqui, ó, o meio, ó, onde tem os 4 pontos aqui, que foi o aumento. Então, no primeiro ponto aqui, eu vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo espaço aqui desses 4. Desta forma. Aí, eu tenho aqui o segundo ponto, eu vou repetir ele. Aí, eu tenho o terceiro ponto, eu vou repetir ele. E eu tenho o quarto ponto, onde eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. Então, agora eu fiquei com 2, 4, 6 pontos. Vou fazer 2 correntinhas e venho aqui repetir esses 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, aqui agora, desfiou aqui. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Então, aqui agora, ó, eu tenho aqui o primeiro ponto, ó, os 2 fechados juntos. Vou passar a primeira etapa e vou conservar. Vou no segundo ponto aqui, passo 2, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui agora eu vou fazer no próximo um ponto alto. E agora, ó, ficou esses 3 aqui, ó, nas 3 correntinhas. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou pular aqui esses 3 pontos. Desta forma. Então, aqui agora, um ponto. No próximo ponto, eu tiro só as 2 laçadas e conservo. E venho aqui nos 2. Fiquei com 4, tiro as 2, fiquei com 3 e fecho. E aqui eu vou fazer as 3 correntinhas e vou repetir aqui este desenho. Então, por toda a volta vai ficar desta forma, repetição, os 2 desenhos. Fechando então a 24ª carreira, tá ficando grande, tá pesando aqui. Então, aqui, ó, já vou fechar aqui, vou fazer esse pedacinho junto com vocês aqui, para memorizar bem. Aqui eu já fiz, então, esse desenho, né? Dei as 3 correntinhas. Dei as 3 correntinhas. Aqui tenho o ponto fechado junto. Então, vou passar só a primeira etapa, que são as 2 laçadas. Venho no próximo ponto. Fiquei com 4, passo com 2, fiquei com 3 e fecho. Aí, eu tenho aqui mais um ponto para me fazer. Então, aqui agora, 1, 2 e 3 correntinhas. Pulo os 3 pontos altos. Faço aqui um ponto alto. E agora, aqui, eu vou fazer os pontos, 2 pontos fechados junto. Passo as 2 laçadas. Fiquei com 4. Fiquei com 3 e fecho. Vou fazer as 3 correntinhas e fazer aqui a união na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Então, aqui agora, iniciando a 25ª carreira, eu tenho aqui os 2 pontos altos. Os 2 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas. Aqui, vou fazer a repetição do ponto alto da carreira anterior. Vou ficar com 2 pontos. 2 correntinhas. Aí, eu tenho aqui esses 2 pontos, ó. Então, eu vou fazer um ponto sobre ele. E outro ponto
no outro ponto alto de base. Então, tá ficando assim, ó. Agora, 2 correntinhas, eu tenho aqui, ó, mais 2 pontos, ó. Então, vou fazer aqui a repetição deles e formando um outro grupinho de 2 pontos altos, ó. Estou formando grupinhos de 2 pontos altos, ó. Então, 2 correntinhas, aí eu tenho esses 2 pontos da carreira anterior, eu vou fazer um ponto sobre ele, sobre o outro também, um ponto alto, fiquei com outro grupinho, ó, já estou com 4 grupinhos de 2 pontos altos, 2 correntinhas, e aí eu tenho aqui esses 2 últimos aqui, faço a repetição dele. Então, eu fiquei aqui agora, ó, com 5 grupinhos, ó, de 2 pontos altos com espaço de 2 correntinhas, ó. Vou fazer 3 correntinhas. Aí, eu tenho aqui, ó, 2 pontos, porque esses 2 fechados juntos, tornou-se um ponto só. Então, tenho ele e aqui o segundo. Então, eu venho sobre esse ponto, eu passo só as 2 laçadas e conservo. Aí, eu venho nesse segundo ponto, fiquei com 4, passo por 2 e fecho as 3. Aí, eu tenho aqui, ó, essas 3 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Aí, eu tenho aqui os 2 pontos, ó. Então, sobre o primeiro aqui, eu passo as 2 laçadas e conservo. Aí, eu tenho aqui os 2 fechados juntos, que tornou-se um ponto só. Então, fiquei com 4, passo com 2, fiquei com 3 e fecho. 1, 2 e 3. E aqui, ó, vai ser a repetição deste desenho aqui, ó, dos 5 grupinhos de 2 pontos altos com espaço de 2 correntinhas. Então, aqui nós vamos ficar, ó, com 2 fechados junto, tornou-se um, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, ó. Entre um leque e outro, 5 pontos altos nós vamos ter. Aqui, ó, vai ser os 5 pontos, aqui a repetição deste leque. Vou fechar, então, aqui, ó, a 25ª carreira. Olha só como tá ficando. Não nem dá pra mostrar mais aqui agora. Está super grande o tapete. Então, aqui, ó, eu já fiz o leque, né? Com os 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas. 2, 3 correntinhas. Eu venho aqui nos 2 pontos, né? Que estes 2 virou 1 e 2. Então, aqui eu vou passar as 2 laçadas e conservar a última na minha agulha. Venho aqui, fiquei com 4, passo com 2, fiquei com 3 e fecho. E venho aqui agora no espaço das 3 correntinhas fazer os 3 pontos altos. Então, aqui agora nós vamos ficar com 5 pontos altos, ó, porque eu tenho aqui, ó, os 2 eu fechei junto, ficou somente um ponto agora. 1, 2, 3, 4 e aqui o quinto, ó. Vou passar as 2 laçadas e conservar. Aí, venho aqui, fiquei com 4, passo por 3, ó, passo pelas essas 3 agora e fecho. Então, aqui, ó, 5 pontos altos. Então, 3 correntinhas e vamos fazer a união aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira com ponto baixíssimo. Então, agora vamos iniciar a 26ª carreira. 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vamos fazer aqui a repetição do ponto alto. Agora, nós vamos fazer, em vez de 2 correntinhas, como a carreira anterior, nós vamos fazer 3 correntinhas, 2 e 3. E vou fazer aqui a repetição, ó. Ponto alto, em cima de ponto alto. Eu vou repetir aqui os 5 bloquinhos. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui no outro bloquinho.
um ponto alto no outro ponto, uma, duas e três correntinhas, venho aqui no outro bloquinho, faço um ponto alto, a repetição dos bloquinhos, uma, duas e três correntinhas, e venho aqui, ó, no último bloquinho de 2 pontos altos. Novamente, repetição dos 5 bloquinhos, mas com uma diferença, o espaço entre eles é 3 correntinhas. Então, ó, tá ficando assim, ó. Deixa eu pôr a mão aqui pra visualizar melhor. Então, aqui agora eu vou para o outro desenho, que são os 5 pontos altos. Então, aqui eu vou dar 3 correntinhas. Aqui eu tenho um ponto só, ó, porque os dois foi fechado junto, virou um ponto só. Então, eu passo as 2 laçadas e conservo. Venho aqui no próximo ponto, ó, fiquei com 4, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui no outro ponto, eu vou fazer ele sozinho. Me sobrou 2 pontos, onde eu vou fazer esses 2 fechados juntos também. Passo pelas 2 etapas aqui, venho, fiquei com 4, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. Então, aqui agora, vamos ficar com 3 pontos altos. Os 2 aqui virou um só, 2, aqui os 2 virou um só, 3. Então, agora, ó, repetição dos 5 bloquinhos com espaço de 3 correntinhas. Aqui também 3 correntinhas e ficar assim, ó, com 3 pontos altos. Então, agora é repetição por toda esta carreira, como foi feito aqui, ó, nestes 2 desenhos. Finalizando, então, aqui a 26ª carreira, ó. Então, aqui eu já fiz este desenho dos 5 bloquinhos, né? Então, eu vou fazer 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Passo as 2 etapas, aqui as 2 laçadas, conservo. Venho no próximo, fiquei com 4, passo por 2, fiquei com 3 e fecho. E aqui faço um ponto alto sozinho. Então, aqui agora, novamente, passo por 2 laçadas, conservo na agulha, venho aqui no outro ponto, fiquei com 4, passo, fiquei com 3 e fecho. 1, 2 e 3 correntinhas e vou aqui fazer a união na terceira correntinha que eu iniciei aqui a carreira, ponto baixíssimo. Vou iniciar, então, a 27ª carreira com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Então, aqui agora, esse desenho, eu vou repetir aqui os 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Na carreira anterior, foram 3 correntinhas, agora vai ser 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E venho aqui fazer a repetição dos 2 pontos altos. Então, aqui agora vai ser repetição os 5 bloquinhos, mas com espaço de 1, 2, 3 e 4 correntinhas. Então, ó, vai ser dessa forma, os 5 aqui com espaço das 4 correntinhas. Então, eu volto aqui, ó, no último bloquinho de 2 pontos altos. Olha só, então, os 5 bloquinhos com espaço de 4 correntinhas. Então, aqui agora eu já vou sair deste desenho do leque. Então, aqui agora é 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas, saindo desse desenho e entrando aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos altos, ó. Então, eu vou fechar eles agora, ó. Passo pelas 2 laçadas. Laço meu fio, venho no segundo, fiquei com 4, passo por 2, fiquei com 3, eu tenho mais um ponto. Então, eu venho no último aqui, ó, estou com 5, passo por 2 e fiquei com 4, ó. Então, fecho todas essas laçadas de uma vez só. Então, olha aqui, olha.
Aqui nós finalizamos, olha, cada carreira nós vamos diminuindo pontos, ó, até ficar aqui em um ponto só. Os três pontos virou um ponto só. Então, aqui agora, 1, 2 e 3 correntinhas. E venho aqui, ó, fazer a repetição dos 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Não se esquecendo que entre eles é 4 correntinhas. 3 e 4. Só para entrar e sair dele que é 3 correntinhas, mas aqui nos 5 entre eles é 4 correntinhas. Então, vai ser repetição, olha. Esta volta toda. Finalizando, então, a 27ª carreira. Aqui está eu fechei, então, os 3 pontos juntos. Então, aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. E vou aqui fechar com ponto baixíssimo a carreira. Então, agora, iniciando a 28ª carreira. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, aqui agora, nós vamos repetir novamente os 2 pontos altos. E agora, não mais 4 correntinhas, são 5 correntinhas, 3, 4 e 5. E venho fazer aqui o bloquinho de 2 pontos altos. Então, aqui agora, repetição novamente dos 5 bloquinhos de 2 pontos altos, mas com espaço de 5 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui os 5 bloquinhos e volto aqui com vocês. Então, aqui está os 5 bloquinhos com espaço de 5 correntinhas. Então, aqui agora, este desenho aqui, nós já finalizamos ele. Então, aqui agora eu vou fazer 1 e 2 correntinhas e já venho aqui novamente nos 5 bloquinhos. Então, é repetição aqui, ó. 5 correntinhas e repetir aqui como eu fiz, ó. Então, para sair desse desenho aqui e para ir para o próximo leque, é 2 correntinhas aqui, ó, de espaço. Então, repetição por toda a volta. Fechando, então, a 28ª carreira, eu já dei as 2 correntinhas e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha que eu iniciei a carreira. Então, aqui agora, iniciando a 29ª carreira, eu vou com ponto baixíssimo aqui, ó, no meio dos 2 pontos altos aqui, ó. Então, ponto baixíssimo, pegando essas 2 laçadinhas, laço meu fio e passo aqui, ó. Então, aqui agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E venho aqui no mesmo espaço fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui, ó, com uma alcinha, ó, de 5 correntinhas. Então, aqui agora eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 correntinhas. Vou pôr o meu dedo aqui e vou fazer mais 3, que eu vou fazer um picô com essas 3 correntinhas aqui, ó. Então, 1, 2 e na terceira correntinha aqui, ó, eu laço aqui o meu fio, ó. Fiquei com essas 2 e fecho, ó. Formei aqui um picôzinho. Então, aqui agora, 1, 2, 3, 4 e 5. Porque antes do picô, eu tenho aqui as 5 correntinhas. Então, eu fiz o picô e 5 correntinhas depois. Então, eu venho aqui no segundo bloquinho de 2 pontos altos no meio, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Novamente, agora, 1, 2, 3, 4 e 5. Coloco o meu dedo aqui e faço mais 3. 1, 2 e 3. E venho fechar aqui na terceira correntinha, contar da agulha, formando, então, um picô. 1, 2, 3, 4 e 5.
Venho aqui no próximo bloquinho de 2 pontos altos, faço um ponto baixo e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer desta forma. Então, eu volto aqui, ó, no último bloquinho aqui, ó, iniciando já o outro, nesse espaço de 2 correntinhas. Aqui, os outros é repetição, como eu fiz aqui, ó. Cheguei, então, aqui, ó, no encontro dos 2 leques. Então, está ficando assim, ó, o acabamento aqui do tapete. Então, aqui no último bloquinho aqui, eu fiz as 5 correntinhas no mesmo espaço. Então, aqui agora, para mim passar aqui já no outro desenho, no primeiro bloquinho de 2, eu vou fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas, vem aqui já no primeiro e fazer a repetição, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, aqui agora, vai ser repetição, como eu fiz aqui, ó. As 5 correntinhas, mais 3 e fechei o picô, ó. Então, repetição por toda a volta. Fechando, então, aqui, ó, o acabamento do tapete, onde ficou assim, ó. Olha que lindo, perfeito. Gostaria de mostrar ele inteiro aberto, mas a câmera não pega para mim mostrar ele todo para vocês. Ficou perfeita a pontuação. Então, aqui agora, eu vou fechar a carreira. Eu já fiz aqui as minhas 3 correntinhas. Eu venho aqui bem no pezinho dessas 5 correntinhas. Laço meu fio, passo aqui por essa laçadinha, passo todo ele. Deu uma desfiadinha aqui, mas deixa eu pegar. Desta forma. Puxo bem assim, ó. Então, eu vou lá no avesso do trabalho, ó. Aqui no avesso, eu vou pegar uma laçadinha, vou trazer aqui o fio. Vou dar 1 e 2 correntinhas, passo todo o fio. Venho aqui, aperto bem essas 2 correntinhas para formar um nozinho bem firme. Desta forma. Então, aqui agora, ó, eu quero embutir aqui essas pontas deste fio. Vou pegar assim umas laçadas, ó, só pelo lado do avesso. E vou trazer aqui o meu fio, desta forma. Aí, eu posso já estar cortando. Então, tapete pronto. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu amei. Olha só que lindeza que ficou. Perfeito. Espero vocês com muito carinho na minha próxima videoaula. Um grande beijo e até lá!